Hoje estou com o Dr. Flávio. Dr. Flávio é promotor de justiça e, portanto, o porte. O problema é que as regras, elas às vezes são feitas sem observar questões extremamente práticas. E isso é que leva a tantas confusões. Inclusive, que está causando muito problema, que você vê atirador com medo de portar sua arma. Fala assim, mas e se o policial não entender, me levar para o delegado, vou ser preso? Ele realmente tem, né? Se você está no meio como IAT também, você percebe isso? Sem sombra de dúvida. Inclusive, esse é o grande problema. E aí ele vai preso por porte ilegal de arma restrita. Essa interpretação está equivocada. Durante o trânsito para ir treinar e voltar, e se na minha cidade não tem um ambiente adequado, que eu sou vinculado aqui, ela me autoriza a ir e voltar. Agora, eu não posso parar para fazer um xixi? Eu não posso parar para almoçar? Eu venho participar de um campeonato em Belo Horizonte, eu saio de lá, eu vou ter que ficar o dia inteiro sem sair para comer? E outra coisa? Eu não posso ir no banheiro? Eu não posso sair do ambiente para poder jantar? Porque parece que virou uma corrida desarmamentista. A verdade é tipo assim, você tem que sair correndo daqui do ponto A ao ponto B. A questão é extremamente simples e ela faz com que o operador do direito, o agente público, ele atue de forma objetiva. Se o rapaz é CAC, ele apresenta os documentos de CAC e o policial imaginar ou achar que aquela situação é irregular, então ele faz o registro e comunica ao Exército Brasileiro. E não é conduzir para a delegacia de polícia e prender. É diferente de uma situação onde o CAC, seja ele regular ou irregular, ele se envolve numa questão penal. Fala galera, mais um vídeo para o canal Papo Armamentista. Hoje estou com o Dr. Flávio. Dr. Flávio é promotor de justiça em Minas Gerais. Ele é também IAT, quem não sabe o que é IAT, é instrutor de armamento e tiro. E a gente trouxe ele para bater um papo, falar sobre o tema de porte em trânsito, o porte do CAC, como que é a legislação e o que vem sendo entendido aí, né, nessa área. O porte em trânsito, que a gente já até introduziu em outro vídeo, que seria o porte do atirador, que ele pode levar sua arma a pronto uso da sua casa, local de guarda do acervo, até o stand ou o campeonato que vai participar. Doutor Flávio, muito obrigado pela presença e vamos falar sobre o tema aí. O que você acha, como é que está sendo o entendimento, principalmente aí, né, ocorrem abordagens policiais, como que deve ser feito, né, no sentido de se está todo documentado, está tudo certinho. Gustavo, eu agradeço a oportunidade, né, e esse canal tão importante de comunicação, né, hoje são as redes sociais, para tratar de um tema tão interessante. E de fato é extremamente importante que as pessoas entendam como funciona esse porte de trânsito, e não só essas pessoas, mas também os operadores do direito, os operadores da área de segurança, já que isso afeta sobremaneira o direito das pessoas e a própria vida das pessoas, já que a gente sabe que o direito penal ele é extremamente estigmatizante e o ambiente de delegacia, o ambiente de prisão, ele é extremamente vilipendiador, né, das estruturas morais das pessoas, né? E que então, também um atirador nesse sentido, uma pessoa assim, né, bem com a vida tranquila, trabalhador, uma ocorrência dele ser conduzido e ser detido causa um constrangimento, né? Uma coisa muito... Sem sombra de dúvida. Inclusive, a questão do porte legal, ela é tratada, né, numa lei federal e que visa justamente, né, coibir essas posses ilegais, portes ilegais de armas de fogo clandestinas, né, que causam realmente esse problema na sociedade em termos de segurança. O que não acontece com a questão do CAC, porque a gente sabe que o CAC ele tem uma qualidade diferenciada, já que ele se submete a procedimentos que o cidadão comum não se submete. Por exemplo, ele tem que ter uma ficha completamente limpa, certidões negativas, ele faz teste de psicotécnico, psicológico, de manuseio da arma, né, o teste lá de capacidade técnica, e submete tudo isso ao controle do próprio Exército, né, que é o fiscalizador e controlador da atividade. 8 treinos agora, né? Ele tem que ter 8 treinos. Ainda tem que ter habitualidade, exatamente, ele tem que ter uma habitualidade nessa área. Então, assim, é uma pessoa diferenciada. E a lei, ela permitiu, desde o regramento federal, que é a Lei 10.826, ela já permitiu no inciso uma situação diferenciada do CAC, ao mencionar que também seria concedido o porte, né, àquelas pessoas na forma do regulamento. Ela já colocou ele numa situação diferenciada. E assim que ele se torna CAC, ele já é autorizado a fazer esse porte da sua arma para poder fazer o treinamento, já que é um esporte formal que utiliza um produto controlado do Exército, que é a arma de fogo, e portanto ele tem que ter esse controle.
E o controle ele se dá de duas maneiras, é exatamente a identificação da pessoa, a sua capacidade técnica e a vinculação dele com a arma que ele utiliza. Então são três pilares extremamente interessantes e que já começa uma discussão acerca de uma eventual irregularidade. O fato é que o porte de trânsito ele é concedido justamente para você poder se proteger, porque você está com um produto controlado do Exército, e também tem o ônus de proteger o próprio armamento, para que ele não caia na mão de pessoas que não merecem, né? Através de um furto, de um roubo e tudo. E, portanto, o porte. O problema é que as regras, elas às vezes são feitas sem observar questões extremamente práticas. E isso é que leva a tantas confusões. Dou um exemplo. Quando a lei fala que você é concedido ao CAC o transporte ou porte da arma municiada, carregada, alimentada, isso já é uma circunstância que a lei ela tentou, ou o regulamento tentou dar mais elementos para poder a pessoa justificar a arma alimentada, carregada, de pronto uso. O fato que, dependendo da escola que você utiliza, né, na questão prática do tiro, você pode estar com ela alimentada ou não. E a rapidez, a destreza do atirador é que vai conferir a sua própria operosidade, a sua própria eficiência nesse manuseio. O que torna no direito penal uma circunstância que nada contribui para uma responsabilidade criminal. E eu digo isso por uma maneira muito simples. Eu sou promotor de justiça criminal, trabalho nessa área criminal o tempo todo, e nós sabemos que o direito penal é um direito de provas. E qual é a prova que você traduz por exemplo, de uma batida policial, onde a pessoa fala, olha, sua arma estava alimentada. E o rapaz fala, não estava alimentada, ela estava carregada. Isso não faz absolutamente, no direito penal, nenhuma diferença. Só causando confusão nas interpretações. E quando a lei ela vem prevendo de uma maneira vaga, de uma maneira imprecisa algumas circunstâncias, ela começa a dar vazão a uma série de interpretações por várias instituições e pessoas. Por exemplo, a polícia militar, cada policial vai entender de uma maneira, cada policial vai entender de uma forma, cada guarda municipal vai perceber de uma forma, cada delegado vai entender de uma forma, cada juiz e cada promotor. Então isso é que traz uma insegurança. Ao passo que se a lei ela é certa, ela traz o seu contorno específico daquilo que pode, daquilo que não pode, e traz as consequências também descritas em razão disso, isso sim é a segurança. Inclusive, que está causando muito problema, que você vê atirador com medo de portar sua arma, fala assim, mas e se o policial não entender, me levar para o delegado, vou ser preso? Ele realmente tem, né? Se você está no meio como EAT também, você percebe isso? Sem sombra de dúvida, inclusive esse é o grande problema. Quando a Constituição Federal ela traz dentro da própria Constituição um incentivo ao esporte e o próprio lazer como também um direito social previsto na Constituição, como atividades fomentadas pelo Estado, né, autorizadas pelo Estado, não é possível que a gente vai dar uma interpretação em desconformidade com isso e punir, né, não só o atirador, mas também a sua família por uma eventual irregularidade de transporte ou porte. Essa é a minha grande questão. Outro dia eu publiquei um artigo explicando mais detidamente, vou deixar à disposição para vocês aí do canal, né, falando sobre essas incompatibilidades, esses problemas, essas inconsequências que estão causando umas eventuais abordagens ao CAC. O artigo foi publicado aonde? Ele foi publicado no Observatório da Justiça Militar Estadual do Estado de Minas Gerais. E é extremamente interessante a análise que eu faço, porque ela tenta... E é lógico que isso é um ponto de vista meu, como operador do direito e promotor criminal, ele tenta dar uma interpretação justa e séria com relação a essas diferentes situações. Quando a Constituição fala que todos são iguais, né, na verdade ela quer dizer que todos os iguais têm que ser tratados de maneira igual. Não tem como a gente tratar um CAC que é legitimado pelo Exército, dentro de algumas regras, a portar a arma, com uma pessoa que não tem absolutamente nenhum vínculo com o esporte. Né? Um civil que não se submeteu à sua capacidade técnica, à capacidade psicológica, não tem o documento hábil, a regulamentação disso, da sua atividade. São situações completamente diferentes. E isso a gente já vê também acontecer com a própria Polícia Militar, a Polícia Civil. Toda atividade, toda instituição, ela regra o porte de arma de seus membros. Seria, por exemplo, no âmbito, por exemplo, da Polícia Civil de Minas Gerais, existe um regramento que fala sobre o porte e existem algumas proibições. Né? Por exemplo, determinados lugares,
determinados momentos que ele não permite, e às vezes o policial civil ingressa nisso, ele é um porte ilegal, ele vai preso, ele está portando uma arma de uso restrito do Estado, e aí ele vai preso por porte ilegal de arma restrita. Essa interpretação está equivocada. Então, eu justifico nesse artigo e mostro que as situações elas devem ser compreendidas no âmbito que a seriedade que o caso requer. E aí, como você disse, Gustavo, a própria família começa a enjeitar aquele esporte com medo de ser preso. Ora, meu avô estava indo para um torneio de tiro em Juiz de Fora e foi um dia antes, porque ele não consegue dirigir direto, e aí durante um jantar, um dia antes, chegando no ambiente do clube, por exemplo, ele é abordado e preso. Aí você fala, eu não vou entrar nesse esporte, eu não quero entrar nesse esporte, porque a insegurança de você ir para a cadeia, desestimulando as pessoas, vilipendiando as famílias, marcando de uma maneira indelével essa responsabilidade que não existe. Ora, qual que é a justificativa? Por exemplo, é um contrapeso que eu faço com umas decisões do STJ. Outro dia o STJ decidiu que em casa, na posse em casa, o mero vencimento do CRAF, ele ensejaria uma irregularidade administrativa. Mas não reconhece essa irregularidade no porte. Não estou dizendo com relação ao vencimento do porte, mas sim da posse. E dou um exemplo. Imagine eu, que tenho um porte legal de arma, e eu saio com a minha arma, eu tenho um porte válido e legal, mas o CRAF da minha arma está vencido. Isso alterou a minha capacidade, a identificação da arma, a minha capacidade psicológica, que estão válidos dentro do porte. É o mesmo fundamento da casa. Agora, é o contrário de eu estar com o porte vencido, de eu estar com o porte cassado. Eu não tenho mais porte, eu não tenho mais a possibilidade, eu não tenho mais situação de CAC. O Exército suspendeu o meu CR e, portanto, eu não tenho autorização. É diferente de uma situação onde você tem autorização, mas eventualmente você ou transborda ou está dentro de uma situação que é interpretável. Que aí seria meramente administrativo. Meramente administrativo. Veja um outro exemplo. Eu moro em Sete Lagoas e treino aqui no tiro urbano em Belo Horizonte. E aí eu venho, às vezes, de manhã para poder treinar. Eu não posso sair daqui e parar no restaurante para almoçar antes de voltar para casa? Inclusive, esse é um ponto muito importante. Porque a pessoa... Se ela fala que eu tenho autorização para o porte durante o trânsito para ir treinar e voltar, e se na minha cidade não tenho no ambiente adequado, porque eu sou vinculado aqui, ela me autoriza a ir e voltar. Agora, eu não posso parar para fazer um xixi? Eu não posso parar para almoçar? Eu venho participar de um campeonato em Belo Horizonte, eu saio de lá, eu vou ter que ficar o dia inteiro sem sair para comer? E outra coisa? Eu não posso ir no banheiro? Eu não posso sair do ambiente para poder jantar? Porque parece que virou uma corrida desarmamentista. A verdade é tipo assim, você tem que sair correndo daqui do ponto A ao ponto B. Não é assim. Não é assim. corrida desarmamentista, mas você não tem que sair correndo, vai aqui que senão você vai preso. E é exatamente isso o problema. O cara, eu vou deixar minha arma no carro, e eu já ouvi 1000 vezes o PM falar, você tem que deixar sua arma no carro. Exatamente. Eu sou capacitado. Pode ter, inclusive, incorrer a omissão de cautela, né? Deixar essa arma no carro, não existe. Aí fala, não, porque você não pode... Aí eu não posso parar para comer um pão de queijo. Mas quem fala isso é um PM informado? Não, ninguém está informado. Não tem isso na lei. A lei fala trajeto. Aí o que você entende de trajeto? Aí eu entendo que você tem que ir e voltar. Aí eu falo, tudo bem, então eu não posso parar para jantar? Não pode. Eu não posso para Bahia. Eu tenho que ir para Bahia, eu tenho que ir direto. Eu tenho que ir daqui para Bahia sem parar nem para abastecer? Eu não posso parar no posto e descer para fazer um xixi? E tomar um café porque eu estou cansado de dirigir? Eu não posso? Quem que interpreta isso? E descer com a arma, porque... Não, e aí é isso. Aí, como é que você vai deixar a arma no carro? E aí o cara fala, não, você não pode sair do seu carro. Como assim? Aí se eu quiser ir a pé? E se quiser ir a pé, você tem o direito. E aí, eu quero ir a pé. Quero ir de ônibus. Aí eu tenho de bicicleta, eu ando de bike, já rodei a América Latina inteira de bike. Eu não posso ir de bike? Eu não posso sair de Sete Lagoas, pratico meu esporte de bike, já vou direto, treino e volto? Ah, não, você não pode ir de bike. Mas por quê? A lei não fala isso. Onde está escrito que não pode? Só que aí o pessoal fica em dúvida e vai e conduz a delegacia. Olha isso. Aí você pega o tamanho. Vou dar esse exemplo da bike aqui que vai ser interessante. Você pega o tamanho de informação, entendeu? O problema é que não basta a solução lá na frente. Não basta a solução do processo judicial lá na frente. A prisão já ocorreu. E você fudeu a vida do a prisão já aconteceu. Bacana. Você acabou com a vida dele. Imagina, velho. Eu, graças a Deus, nunca tive problema nenhum com polícia. E nunca vou ter, se Deus abençoar. Você também não.
imagina essa questão, por causa do porte em trânsito, me leva pra delegacia, aí eu tenho que chamar advogado, aí paga fiança, aí vai absolvido lá na frente. Mas você acabou comigo. É isso mesmo. Você é trabalhador, você vai ficar com trem na cabeça por causa de um bom senso ali do policial, falar, vou conduzir, foda-se, não quero saber. Porra, leva o trem lá no papel, tá escrito porte em trânsito, o cara parou pra comer ou tomar um café, tá doido? E o trem do bom senso é interessante, porque o bom senso, muita gente confunde bom senso com vista grossa. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Não é bom senso o policial ver uma coisa errada e não agir porque, não, é um pai de família, tá com a esposa e por isso eu não vou agir. Ele tem que agir. Né? Se a situação concreta de irregularidade aconteceu, o policial tem que agir. Não há bom senso na atuação administrativa do Estado quando ela não permite essa administração de oportunidades. Se a lei confere hipóteses de oportunidade de ação, aí sim existe um bom senso para você poder encaixar dentro daquelas opções aquela que mais se ajusta ao caso. Agora, quando ela não te dá oportunidade, não é bom senso, você tem que aplicar a norma. Então, por exemplo, um atirador esportivo que se envolveu numa briga de trânsito, tirando a arma de fogo, ameaçando, constrangendo e tudo, houve um fato criminoso. E aí quando a polícia chega e fala, não, é um pai de família, estava com a menina, estava meio nervoso, é CAC, eu não vou agir, tá errado. Ele tem que agir. Ele tem que levar para a delegacia e tem que apurar o fato. É por isso que nesse estudo meu eu faço uma proposta de uma análise objetiva da questão. A questão é extremamente simples e ela faz com que o operador do direito, o agente público, ele atue de forma objetiva. E como é que ela funciona? Ela parte de um ponto de que se o rapaz é CAC, ele apresenta os documentos de CAC e o policial imaginar ou achar que aquela situação é irregular, eu acho que ele não pode parar para poder almoçar, eu acho que ele não pode ir num restaurante jantar, eu acho que ele não pode ter ido para a casa da tia porque era muito próximo e ali ele ia esperar o trânsito diminuir para poder voltar para sua residência. Eu acho que não pode, então ele faz o registro e comunica ao Exército Brasileiro. E não é conduzir para a delegacia de polícia e prender. É diferente de uma situação onde o CAC, seja ele regular ou irregular, ele se envolve numa questão penal. Ele tirou a arma de fogo para alguém, ele constrangeu alguém, ele deu um tiro para o alto, ele se portou de uma maneira absurdamente incompatível. Aí é cadeia. Aí tem que levar para o delegado a examinar. É outra coisa que eu acho um pleno absurdo. As pessoas, os delegados, às vezes, eles estão com medo de decidir essas questões. O delegado é a primeira pessoa, é o primeiro agente que observa os direitos das pessoas. É o primeiro regulador de legalidade. É aquele que pega o caso e fala, não, isso aqui eu entendo não ser crime e não ratifica o flagrante. Tem muito delegado com medo de fazer isso e arbitra uma fiança, como se fosse uma coisa automática. O delegado de polícia ele tem que examinar o fato. Ele é um operador de direito, ele é primeiro filtro de legalidade. Então ele deve atuar de maneira incisiva sobre isso, de ver, não, isso aqui eu entendo que não é. E aí vem um outro caso, é a questão da omissão às vezes. Não é vista grossa, não é, não podem todo mundo ir embora porque eu acho que não é crime. Não, ele registra. Ele não ratifica o flagrante, coloca no papel e manda para o Exército, manda para o promotor de justiça. Então essa interpretação que eu mostro, ela parte de um ponto muito simples. O direito penal ele exige para poder censurar como última razão as circunstâncias e atuações mais perniciosas de uma sociedade. Se existe um ordenamento, se existe uma regra específica, fomentada pelo Estado, incentivada pelo Estado, que é regrada, e você eventualmente pratica uma irregularidade dentro desse aspecto, sem nenhuma circunstância criminal adjacente, você deve ser censurado pelo direito administrativo e deixar que o direito administrativo atue. Se a pessoa pratica uma irregularidade dessa, por exemplo, o rapaz foi para uma boate lá com a arma ou então fazendo um porte de segurança com a arma de CAC. Não pode. Isso não pode. Isso é irregular. E isso é uma infração administrativa prevista no Exército. Na primeira infração com PCE, com arma de fogo, já é uma multa de, salvo engano, R$2.000. É uma coisa pesada, é uma situação que o Exército ele tem o poder de censurar. Até porque isso é o primeiro aviso, porque se acontece de novo, ele tem o CR suspenso e cancelado.
perde a condição de CAC e se reitera na prática, aí sim porte ilegal de arma de fogo. Ou seja, a questão é extremamente simples e ela não tira a oportunidade do promotor de justiça, o dono da ação penal, verificar se aquela situação foi ou não um crime. Mas ela preserva o atirador e sua família de uma situação extremamente constrangedora e que causa em todos nós um temor absurdo. E que eu vejo muito é o seguinte, ainda tem aquele tabu que foi criado, né? Porque antes de 2003 a arma era tranquilo você ter uma arma. Depois de 2003, Estatuto de Desarmamento, parece que o brasileiro não tem mais capacidade de ter arma, né? É o que eles querem enfiar pra gente, goela abaixo. Mas beleza. Então o policial ainda vê essa arma, ele fica com medo, você falou, ele fala, não, eu tenho que prender, eu tenho que agir, então não sei da situação, li ali e quer efetuar a prisão, quer falar, é arma, que tem, né, que é visto como outro mundo. Acho que só o agente do Estado pode ter e não é assim. Inclusive, né, doutor Flávio, agora a gente estava conversando, começou, parece que em janeiro, a lei de abuso de autoridade. E aí, essa questão de, vou conduzir, mesmo, tá tudo certo, mas vou conduzir para ver, ou vou prender ali, isso pode, o agente público está incorrendo nessa lei de abuso de autoridade, né? Uma prisão manifestamente ilegal, como funciona? Olha, eu tenho visto na internet muita discussão sobre isso e muita gente falando bobagem nesse aspecto. Essa nova lei, ela trouxe uma circunstância extremamente interessante e que faz agora uma até justa medida de censura àquela ação perniciosa, ou seja, aquela ação maldosa. Então hoje a gente tem uma finalidade específica, a pessoa tem que ter como finalidade prejudicar, né, ou então se valorizar de alguma maneira. Então, por exemplo, o policial que tem uma mera interpretação, que para mim é absolutamente equivocada, de prender o CAC mesmo com os documentos regulares, ou próprio dentro daquela atuação que eu falei de uma irregularidade pequena, isso não reflete de forma automática num abuso de autoridade. E esse é um dos pontos que eu falo da importância de ter umas questões objetivamente definidas pelos órgãos de segurança para poder dar uniformidade à atuação de todos os policiais e não deixar a cargo de cada um entender ao seu bel prazer. Agora, Gustavo, é interessante que hoje a gente tem uma maneira de provar muitas coisas através da própria mídia social. Então, por exemplo, quando você enfrenta uma circunstância bem demonstrada de que o policial ele se vangloriza disso, de que ele faz aquilo para poder ganhar os seus louros, ou então para poder prejudicar em específico aquela qualidade de gente que é o CAC, aí sim existe essa configuração de um abuso de autoridade. Porque se há um regramento, ele não observa esse regramento, e além disso, demonstra que ele teve essa finalidade específica de prejudicar, de ter esses louros, mesmo que de uma maneira esquisita, isso está assim configurado como abuso de autoridade. E é por isso que eu defendo tanto, e as instituições têm que conversar nesse sentido, de uniformizar aspectos objetivos de atuação. Então eu volto naquele estudo que eu fiz e que eu, de certa forma, eu trago essa proposta, onde você tem critérios objetivos de atuação e instrumento para que isso não fique impune, ou que não fique sem a reserva de atuação do promotor e do Exército. Então eu parto de situações, por exemplo, situação número 1, o rapaz está tudo de acordo com a lei, com os documentos, tudo direitinho. Dentro do trânsito, dentro de bicicleta. Mesmo que de bicicleta, outra coisa é isso, né? A norma ela não fala o seu meio, não existe essa liberdade, não existe essa restrição. Que eu já ouvi falar, não se eu tem quiser o seu carro, mas se eu quiser carro. Se eu morar aqui do lado da esquina, eu vou pegar o carro e andar na esquina? E se eu quiser a pé também? Existe. Se eu quiser ir a pé, se eu quiser ir de bicicleta, se eu quiser ir engatinhando, não tem problema. Isso não está na lei, isso não está na norma. Então, são essas circunstâncias que eu insisto, que a polícia ela não pode interpretar isso. A gente não pode restringir uma coisa que a lei não restringiu. E isso é extremamente importante. Então, eu parto, por exemplo, de situações. Primeira, ele está com toda a documentação do jeito e não há nenhuma dúvida, ele está indo para o clube, então acabou de voltar, tem a comprovação de que está ali. Né? A polícia viu, conferiu os documentos, ele tem que liberar no local e acabou o assunto. Não tem situação irregular. É a mesma situação quando você para um carro numa blitz, confere os documentos, confere tudo direitinho e libera o cidadão. Inclusive, nessa questão ali, muito fala, mas eu já ouvi muito falando, não, mas eu estou na dúvida aqui porque tá de noite. Eu falo, para começar, existe clube 24 horas de tiro, já existe. Em Minas Gerais, inclusive. Mas, é o que você falou. E se eu quero sair, eu moro em Lagoa Santa, por exemplo. Tem uma casa lá. Eu quero vir, domingo eu vou treinar segunda. Eu fico nos clubes aí praticamente todo dia.
Quero treinar segunda. Como é que eu vou fazer? Ah, não, você tem que sair segunda de manhã? Não, eu quero sair com esse armamento, vou dormir numa casa em Belo Horizonte e vou treinar aqui segunda. Eu dou um exemplo que acontece comigo de vez em quando aqui, apesar de eu ser promotor de justiça e ter o porte funcional, mas se eu não tivesse, às vezes eu saio daqui do clube de tiro num ambiente de rush, né, onde você vai ficar parado no trânsito, às vezes horas. E minha mãe mora aqui do lado. Eu não posso ir para casa da minha mãe, esperar o trânsito acabar, para depois pegar o carro e ir embora para Sete Lagoas. E essa forma minha de atuar, ela não minimiza o problema que pode envolver de uma arma no trânsito. Porque quando a gente autoriza o porte de trânsito, não é justamente prevendo uma situação que pode ocorrer e você deve se defender? Se eu estou dentro da minha casa, eu não estou mais seguro? Agora, qual que é a diferença de eu estar na minha casa aqui, na casa da minha mãe, ou na casa de um amigo aqui do lado, esperando o trânsito acabar, para depois pegar uma estrada para Sete Lagoas e evitar o congestionamento de trânsito na porta de favela, na porta de ambientes mais hostis? Isso não está tirando o risco? Não está diminuindo o risco? É óbvio que está. Então são situações que eu falo que a gente tem que interpretar. Ô Gustavo, teve uma época que o direito penal era tão absurdo que as pessoas tinham medo do direito penal porque não tinha regra. Quem decidia era o rei, quem decidia era o pajé da tribo, quem decidia era a igreja com as ordárias, decidia da maneira que quisesse, aplicava a pena que quisesse, era um medo danado. Depois as pessoas partindo para uma segurança, começou a fazer o homem como o juiz como escravo da lei. O que mandava era a lei. A lei que definia o que era, o que não era. E às vezes tinha muita injustiça na lei. E o juiz era preso nisso. Hoje nós temos uma Constituição que permeia, que traz princípios que o juiz vai interpretar a norma para poder encaixar ela de uma maneira justa nas situações. Então é isso que eu estou propondo. É que o juiz não seja esse juiz do século retrasado, onde ele falava, não, eu estou aqui não é para fazer justiça, é só para aplicar a lei. Não, está aqui para fazer justiça. Não é justo, na minha opinião, é lógico que isso aqui é uma opinião, não estou falando que eu estou certo, nada disso, não tem essa pretensão. Mas de forma, assim, sem nenhum constrangimento, Gustavo, não está certo, cara. Não está certo, na minha visão, não é justo uma pessoa que se submeteu a todo o procedimento administrativo para virar CAC, participando de campeonatos, por uma falta de uma guia, ou por um trajeto que ele acabou não obedecendo, ou dependendo da interpretação do policial, essa pessoa ser levada ao cárcere, ser presa. Eu já vi idoso, atiradores esportivos de certa idade, sendo preso, levado para a cadeia. Isso não está certo. Existe uma forma, e essa forma eu proponho nesse artigo, de uma forma de interpretar de maneira objetiva as circunstâncias, para você poder dar um tratamento certo, justo, legal. E para finalizar, o que o pessoal... Existem modalidades de porte. Porte funcional, porte daquele determinado... O vigilante tem o porte no local, etc. O porte de trânsito é porte. Então não é um porte, só que é uma modalidade determinada, específica, ponto. Então é um porte e acabou. Inclusive eu abordo essa questão nesse artigo e eu mostro que ontologicamente eles são iguais, porque quando você confere o porte, inclusive colocando ele lá no artigo 6º, você já parte de uma premissa de que você está hábil, habilitado, capacitado psicologicamente para se defender e defender o seu acervo. Eu vejo muita gente falando que o porte de trânsito é simplesmente para poder defender o acervo. E eu acho isso um verdadeiro absurdo, porque a Constituição ela trata o homem dentro da sua própria dignidade, né, da dignidade da pessoa humana, como um ser mais importante do que as coisas. Pois é, então não tem sentido o porte de trânsito ser exclusivamente para defender o acervo. Não é. É para me defender e eu tenho o ônus de defender o acervo. E nesse aspecto, Gustavo, ele é exatamente igual ao porte. Por exemplo, a lei ela não fala que eu tenho que ir no clube de tiro uma vez por semana de 10 às 11 da manhã. Eu posso ir quantas vezes eu quiser e eu posso ir e voltar o horário que eu quiser. Qual é a diferença desse porte se eu vou e volto no clube de tiro 2 vezes no dia para o porte de segurança? Se é essa segurança que a lei me permite, me concede no acervo, no trajeto, então ontologicamente é a mesma coisa. Por isso é que, mais uma vez, justifica a minha humilde opinião de que uma eventual irregularidade no porte de trânsito
que é transformado em segurança, isso é uma infração administrativa, passível por correção pelo Exército, mas não é crime. E inclusive o pessoal, não é crime. é o que a gente falou da bicicleta, o pessoal relaciona trânsito, acha que é carro. Trânsito não é carro, você está indo do ponto A para o ponto B. Absolutamente. Da forma que for. Né? Outro dia eu recebi um exemplo que a pessoa falou, olha, eu estou viajando, vou fazer um campeonato, participar de um campeonato em outra cidade, tive que dormir aqui numa cidadezinha porque meu carro deu um problema. E eu parei num hotel, olha, um hotel muito simples. E ele não tem guarda-volumes e ele não tem cofre. Eu posso deixar essa arma com o gerente. É de tiro do stand. Eu posso deixar essa arma com o gerente para tomar conta? E aí eu falo, olha, o capacitado é você, não é o gerente. E aí vem aquela questão da interpretação. Olha, eu vou deixar ele no quarto de um hotel de beira de estrada, onde não tem cofre, não tem segurança, ou o que é mais seguro? Eu portar, porque eu sou capacitado, sou habilitado e tenho autorização do porte e estou no trânsito. Só que eu tenho que parar para jantar. Só que eu tenho que ir no banheiro, no restaurante. Eu tenho que ir no banheiro lá, no posto de gasolina. Eu posso parar para tomar um café na beira de estrada. E ali ele também, cabe o bom senso, inclusive, que a gente falou do policial, porque ele vai ver, tá lá, uma mochila lá, abafador, tal, tudo. O cara tá realmente, tem todos os indícios, levam a crer que realmente ele tá entregue e acabou. E mesmo que não tivesse, Gustavo, eu quero reafirmar essa minha posição. Eu sei que ela é polêmica, eu já tenho amigos que são juízes que falaram, eu não estou concordando com isso. Não é para concordar, mas assim, é para entender que você tem uma forma plausível de apurar a situação, porque levar essa pessoa para cadeia. Eu não quero que minha filha vá para cadeia se ela esqueceu a guia de trânsito, ou se ela parou na casa da amiga para esperar o trânsito acabar. Você esquece, por exemplo, esqueceu o registro. Esqueceu. Aí você tá... Exatamente. Legal, pô, esqueceu o registro. Esqueceu o registro da arma de uso restrito. Aí ele pega uma cadeia absurda. Ele é transformado num traficante de armas, como outro dia um incauto disso aí na internet ou na televisão, sei lá. Isso é absurdo, isso não está certo. Agora, é o que eu falo sempre. A situação não é vista grossa, é você dar a atuação devida de acordo com a responsabilidade. Então, se há uma circunstância que efetivamente você está em dúvida, o policial está em dúvida, a arma não é dele, não é registrada, a arma é ilegal, tem que aprender e tem que levar para a polícia. Agora, se a arma é dele, se ele tem um CR e há uma dúvida com relação àquela circunstância do trânsito, faz o BOS, comunica a polícia e comunica o Ministério Público. Porque se o promotor de lá entender que, não, esse policial agiu mal, ele podia ter feito isso, ele comunicou. Olha a diferença. Uma coisa é botar na mão do policial a sentença final da questão. Ele olha, observa, analisa e julga de acordo com o que ele quer. Não é isso que nós queremos. Não é isso que eu estou propondo. Quem manda é juiz, quem determina é a justiça. Agora, o que você não pode é censurar essa informação de chegar lá. Então, se eu entendo que aquela situação ela é criminosa, ela está fora da lei, registro e comunico o dono da ação penal. Registro e comunico o Exército Brasileiro. Porque se eles entenderem que há uma situação de crime, eles vão mandar instaurar um inquérito policial. Ou seja, Gustavo, a situação não vai ficar sem análise. Mesmo que ele estivesse irregular e passivo de uma punição, e dou um exemplo claro que isso pode acontecer, é quando o CAC ele está suspenso, o CR dele está suspenso ou cancelado, mas ele apresenta um documento, não é falso, mas sem a sua validade. E o policial analisou aquilo ali, achou meio estranho, registrou. Quando chega no Ministério Público ou no Exército Brasileiro, ele fala assim, não, está completamente legal. Inclusive ele já estava cassado e já foi intimado dessa cassação. Porte ilegal de trânsito, instaura o inquérito policial e é denunciado. Ou seja, o que eu proponho é uma análise extremamente objetiva, que preserva o atirador e sua família, mas também preserva a atuação penal. Como muitos policiais vão ver esse vídeo, provavelmente, nesse caso aí, que eu concordo 1000%, tem coisa que tem que ser administrativa, não tem que ter essa tara com direito penal não, mas o CAC vai embora com a arma dele, ou o policial militar aprende aquela arma. Não, se a arma está registrada no nome dele, ele está com o documento da arma... E o policial teve dúvida. Ele teve dúvida com relação ao trajeto, por exemplo, ele faz o registro e comunica. Não tem que apreender a arma e não tem que levar preso. Até porque, Gustavo, o grande negócio é esse. Qual que é a finalidade de você apreender um objeto criminoso? É você preservar aquela prova. Se a arma está no meu nome, ela está no meu registro.
Eu vou sumir com essa arma? Às vezes vai bater lá e pegar. Se o promotor entender que é crime e tudo, ele pode falar, olha, a arma tá lá no endereço tal, registrado no Exército e manda buscar prender. Agora, é diferente, reafirmo mais uma vez, de uma circunstância que seja ensejadora de um crime. Por exemplo, ele participou de uma ameaça, houve um assalto num banco e ele foi pego no caminho de uma maneira suspeita, tem que aprender e submeter. Houve um homicídio em tal lugar, um CAC aqui foi apreendido, tá tudo direitinho, mas olha, tá esquisito, porque as características dele batem com o que o pessoal falou de lá. Tem que aprender, tem que levar para o delegado tem que aprender até para poder fazer a balística, por exemplo, né, para saber se foi daquela arma que partiu o tiro. Ou seja, se há uma circunstância criminosa adjacente, com registro ou sem registro, dentro do trajeto ou fora do trajeto, dentro do clube ou fora do clube, ele vai ser conduzido e preso. E o delegado de polícia vai analisar essa questão. Lá na palestra, lá o pessoal começou assim, minha mulher pode pegar minha arma? Aí tu vai, não pode, porque a arma é sua. Vai ver, você tá no bandido dentro da sua casa. Você tomou um tiro do cara, tá no chão. Sua mãe, não posso pegar na arma dele não, porque não é minha. Não existe. Entendeu? Ela pode pegar uma colher, ela pode pegar uma faca de cozinha, ela pode pegar um disco, ela pode pegar qualquer coisa, mesmo a sua arma. E aí você começa a ver o seguinte, velho, o problema não é o porte de arma, é o treino, cara. Você tem que treinar. Por isso é que você tem que incentivar as pessoas, não é vira CAC que você tem porte, não é isso. É vira CAC pra você treinar. Vira CAC pra você ir pro clube toda semana, cara. Toda semana você vem cá treinar. Esse é que é o grande negócio. Mas o que acontece? Eu registrei tudo. Então, por exemplo, eu faço aquele torture dot, que é um exercíciozinho de 50 munições, que você atira assim, atira de saque, atira de trânsito, atira de recarga, e aí tem uma pontuação. Bicho, os primeiros meus eram 7, 8, 9 pontos. Hoje é 45 pra frente. Se eu errar um tiro com 3 metros, tá danado. Agora eu já tô no 7. Já passei pelo bicho, e alvozinho de 2 polegadas. Ou seja, é o treino, é a dedicação. Ô, doutor Flávio, para finalizar, depois disso tudo que a gente botou aí, né, as dificultadoras, a questão aí, inclusive, do crime, que dá, né, interpretações, o que você fala pro CAC? A pessoa que vê muito canal, que quer aprender sobre arma, nunca teve contato nenhum, o que você fala? Você acha que ela deve esperar para ser CAC, espera o entendimento, começa, o que você acha? Qual a sua opinião? O primeiro ponto que eu sempre falo é o seguinte, se você já é CAC, obedeça às normas. Você tem que obedecer. Se o porte é de trânsito, é de trânsito. Não invente moda, não faça errado, porque você vai ser punido. Né? A situação de CAC, né? o esporte, ele não é um vale-a-couto, ele não é uma coberta de crime. Não é. O CAC são pessoas honestas, de bem, demonstradas materialmente. Então obedeça a norma. Sejam exemplos. Né? Você tem que ser exemplo de conduta. Se você é CAC, a pessoa tem que bater o olho e falar assim, é CAC? Então é uma pessoa de bem, honesta, cumpridora dos deveres e obediente à norma. Siga a norma. Agora, para quem não é CAC, eu sempre falo e fica nesse medo, né, de receio, igual recentemente um amigo falou, eu tenho medo disso, vai que eu sou preso aí porque o polícia entendeu disso ou aquilo. Eu falo que não tem que ter medo, a gente tem que enfrentar as questões. Né? Agora, o mais importante, e é esse o viés que eu sempre trato a questão, ontem mesmo eu dei uma palestra, anteontem, só para mulheres que nunca pegaram arma, nunca viram armas. E o viés do esporte é uma coisa extremamente interessante. Ele faz esse corte do link que a televisão faz diariamente, que liga arma a crime, arma ao homicídio, arma a coisa ruim. O esporte é completamente ao contrário. O esporte, ele une pessoas. O esporte une amigos, o esporte mantém junto a família. Né? Eu passei ontem esse vídeo, anteontem, nessa palestra, vídeo de mulheres idosas atirando, crianças atirando, meninas de 12, 13, 14 anos atirando, mostrando uma família inteira envolvida num esporte que trabalha a perspicácia, o reflexo, a atenção, a concentração, o respeito. Porque é um esporte que você tem que respeitar, tem regras de segurança que são extremamente sérias. E que o esporte demonstra, mais do que na vida lá fora, na área de segurança, o respeito às normas. Tanto que a gente não vê no mundo inteiro acidente de tiro nos campeonatos de tiro. Né? Por quê? Porque são premissas básicas ensinadas às pessoas vinculadas ao esporte. Então eu falo que devia ser um esporte praticado para todos. E aliás,
todo mundo já sabe disso, mas não custa repetir, que a primeira medalha olímpica do Brasil foi no tiro esportivo, né? O Guilherme Paraense, não é? Então, e é uma coisa pouco falada, pouco difundida, justamente por esse estigma. Então, a ideia que eu passo é que a arma de fogo é um instrumento extremamente útil, extremamente interessante, que permite situações de extrema alegria, desenvolvimento e conhecimento e, por via reflexa também, a segurança da sua pessoa e da sua família, porque a gente sabe que a arma é o único instrumento capaz de nivelar força, é o único instrumento capaz de garantir que eu não seja massacrado e vilipendiado tão somente por minha opção sexual, pela minha ideia, pela minha posição política. É a única que eu consigo me garantir. E não só eu, a criança, o idoso, o adolescente, a mulher, o deficiente físico. Então a gente precisa desmistificar isso. Existem alguns livros interessantíssimos, tem o do Bené Barbosa, que é básico, que tinha que ser lançado para a escola, para a criança ler o tempo todo, para poder ver que mitos são falados o tempo todo com relação à arma de fogo e que não é verdade, não é assim. Existe um outro viés, minha filha atira, minha mulher atira, né? Eu tenho amigos assim maravilhosos no clube de tiro, só pessoas de bem, pessoas boas. E é isso que deve ser cultivado. Então, a minha dica aqui é: vem para o clube, né? Vem para o tiro urbano, vem para o clube de tiro. Fora que isso vira uma chacrinha, né? Exatamente. Isso é gostoso, é um ambiente gostoso, amistoso, de troca de muitas informações técnicas de um mundo diferente. Né? Aqui a gente tem dentista, a gente tem comerciante, padeiro, promotor, juiz, desembargador, promotor. E às vezes esse dentista acaba sabendo mais que o policial, que te dá um treino, aí você fala... Olha, não tenha dúvida, eu vejo às vezes uns promotores de justiça, juiz falando umas coisas que eu falo, ai minha Nossa Senhora, né? Até o padeiro lá, o fulano, sabe mais do que ela nesse aspecto. Por quê? Porque é um meio onde você aprende muito, são questões técnicas importantes. E daí, na minha área, eu chamo sempre a atenção dos meus amigos, dos meus colegas, né? Gente, nós temos que entrar nesse meio, porque se o promotor de justiça é o fiscal da lei e o dono da ação penal, ele tem que entender bem a atividade do policial militar, para saber as dificuldades da operação, por que o tiro é assim, não é assado, por que a munição tal foi melhor naquele ambiente, né? Isso é importante, às vezes, num ambiente confinado, igual os centros de remanejamento, as casas de detenção, dependendo do tipo de munição, o próprio rapaz fala, não, essa munição não é para isso, diretor. Ele consegue registrar e mostrar tecnicamente que aquele material está equivocado para a sua atividade. Isso é muito importante. Isso censura a responsabilidade, isso ajusta a responsabilidade de cada um dentro daquilo que efetivamente ele merece. Então é essa a minha proposta. Venha para o tiro, vamos praticar, porque isso é gostoso demais. Vou aproveitar o doutor Flávio aqui, tô com a voz só no vídeo, gente, eu sou Alex, expert do tiro urbano, e aproveitar a sua deixa, doutor Flávio, e perguntar, a televisão, ela estigmatiza o atirador como um ser, né? Porque nem passa, não sei nem ser humano, é um ser, né? Que ele é muito violento. Quando a gente sai do clube de tiro, a gente atira, termina o nosso foco, a gente desce. Eu tenho essa impressão, mas assim, isso é uma coisa feliz na minha vida. Eu não saio nervoso, eu saio, vamos dizer, descarregado, assim, no sentido de estar tranquilo. Às vezes até que acho meu carro na porta. Então aquela imagem do atirador sai bravo, faixa de rampo na cabeça, aquilo eu acho que não combina com o atirador. Não sei se é a sua opinião, mas... Absolutamente, não combina mesmo. E aliás é o que a gente não vê. Porque basta você ficar na porta de um clube de tiro e ver a cara das pessoas saindo. É uma cara de extrema satisfação, de extrema alegria. Outro dia um amigo meu foi lá em casa e ele nunca pegou numa arma e tudo. E depois que ele experimentou, ele falou, nossa, mas meu Deus, não sabia que era isso. Que trem gostoso. Aí ele falou assim comigo ainda, porque ele é casado, ele falou assim, não, posso trazer minha esposa para tirar comigo? Posso trazer o outro lá? Posso trazer meu marido para tirar comigo? Pode. Porque esse é um ambiente que não vê raça, não vê sexo, não vê ideologia sexual, gênero, absolutamente nada disso. É um ambiente que gosta de um esporte. E esse esporte ele é praticado por todos. Pode ser gordo, pode ser magro, pode ser magrelo, pode ser pequeno, pode ser grande, azul, preto, vermelho, índio, né, gay, hétero, trans, cisgênero, qualquer coisa. Qualquer tipo de gente, qualquer espécie de pensamento, todos. O assunto aqui é extremamente interessante. É um aprimoramento contínuo
que é compartilhado. Essa é uma coisa bela também do clube de tiro. É de ver pessoas que compartilham e ficam com prazer em ver o outro avançando. De você compartilhar um conhecimento. Isso é extremamente saudável. E a troca de informação, ela não para no tiro, né? Porque aí ela começa. Uma rapaz é de uma área, eu sou oftalmologista, eu consigo desenvolver um óculos para o atirador. O outro fala, não, olha, eu vendo um cinto, eu produzo um coldre, né? E isso tudo é maravilhoso. E isso é um ambiente saudável. Agora as perguntas rápidas, para finalizar. Sua arma de stand e arma de porte. No stand eu uso a Imbel MD7.40, feita e mexida e preparada pelo Alex Ribeiro Peterson do Tiro Urbano. E sua arma de porte? Agora meus amigos vão brigar comigo, né? A minha arma de porte é uma G2C Taurus, 9mm. 9mm. Adoro a arma. Como a minha atividade, eu trabalho de terno e tudo, eu queria uma arma pequena, realmente pequena, velada. E tenho também o revólver, né? Um revolvinho de backup que eu uso rotineiramente. Doutor Flávio, munição do stand e munição de defesa. Munição de defesa é munição original. Munição original, não tem jeito de ser outra, na minha opinião. Munição de stand é a munição recarregada, preparada, ela é feita por mim mesmo. Né? Eu faço a recarga da minha munição. É uma munição especial para o próprio esporte. Doutor Flávio, muito obrigado. Valeu pela entrevista. Coronavírus aí, mantendo a distância, tanto que manter a distância. E é isso aí, pessoal. Valeu. Obrigado. Ô, velho, gastei 15 mil munições, velho. Mas ela não sabia, né? Puta que pariu, velho, no último ano. E continua a bosta. E continua a bosta, velho. Assim, eu melhorei.